A paz de Cristo Jesus, você, meu querido amigo, querida amiga, Deus abençoe você. Nessa parte, quero compartilhar com você a palavra de Deus que está no texto de Josué, capítulo 3, do versículo 3 ao versículo 6, que diz-nos assim: Quando virem os sacerdotes e então levando a arca da aliança, seu Deus, também do lugar em que vocês estão, sigam. Contudo, deixem uma distância cerca de alguns metros entre vocês e a arca. Não se aproximem da arma, vocês saberão o caminho que nunca antes passaram por ele. Disse Josué ao povo: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Também falou aos sacerdotes, dizendo: levantem a arca da aliança e passem para o meio do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram adiante do povo. Se você não sabe, a arca da aliança era um objeto que Deus havia mandado ser construído quando Deus entregou a lei a Moisés, os mandamentos no Monte Sinai, ou conhecido como também Monte Horebe. Então, a arca era um objeto onde era guardado as tábuas da aliança, desses mandamentos, e também a vara do testemunho do ministério de Arão levita, e do maná, que também havia sido realizado durante esse período no deserto. Mas a arca não era apenas para isso. Ela não significava apenas aquilo que estava por fora, mas principalmente aquilo que estava dentro dela. Mas aquilo que estava por fora também era a presença de Deus. Era de cima da arca, no meio dos querubins, é que Deus chegava e falava diante do sacerdote. Falava a mim e a você. E é hoje, na presença dos querubins e dos sacerdotes, na presença de Jesus, o Filho de Deus, é que ele fala comigo e com você. Então, aqui, esse texto nos fala que Moisés era morto. E ele é substituído por Josué. Josué tem o mesmo significado da palavra Jesus, do grego. Ou seja, aquele que salva, aquele que restaura. E Josué, então, é esse líder, esse antitipo de Cristo, que vai orientar, nos mostrar como levar e trazer a arca, como levar e trazer a presença de Deus sobre as nossas vidas. Deus aqui vai dar algumas orientações a Josué e vai dar algumas orientações ao povo. E uma das coisas que Deus vai dizer através de Josué para o povo é: olhem para a arca, olhem para a presença de Deus, visualizem a presença de Deus. Sigam a orientação dos sacerdotes, dos levitas, sigam uma liderança comprometida com a minha palavra, com os meus mandamentos, com os meus ensinos. Versículo 4 vai dizer: haja separação entre nós e a arca, ou seja, está dizendo que tenham cuidado, se aproximem, mas se aproximem com cuidado, se aproximem com disciplina, se aproximem com responsabilidade. Versículo 4 também ainda nos ensina que eles haveriam de passar por um caminho que eles não haviam caminhado antes. Seria um caminho desconhecido, um caminho novo, mas um caminho abençoado. E você precisa entender que um caminho na presença de Deus, muitas das vezes, é um caminho novo.
é um caminho diferenciado, é um caminho de santidade, é um caminho de justiça, é um caminho de confissão, é um caminho de arrependimento, é um caminho de gratidão, é um caminho de serviço. O versículo 5 vai nos mostrar que faz-se necessário a santidade, porque ele diz: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Então, nós muitas das vezes queremos também ver maravilhas, milagres e coisas na presença de Deus, mas ele diz que para que isso aconteça, precisa haver santificação, precisa haver entrega, precisa haver renúncia, precisa haver quebrantamento. E que o Senhor deseja fazer maravilhas no meio do povo, e por isso ele orienta o povo a se santificar, a se colocar na posição adequada de receber as maravilhas de Deus. E ele diz: levantem a arca, versículo 6 ainda. Ou seja, não escondam a presença de Deus, não camuflem a presença de Deus, não finjam sentir a presença de Deus, mas sintam verdadeiramente a presença de Deus. Deixe com que ela se manifeste verdadeiramente. Versículo 8, ele vai dizer que nós não lemos, mas você poderá ver aí na sua Bíblia, em Josué capítulo 3, versículo 8, que a orientação de Deus para ele é: esperem na margem do Jordão. Ou seja, aguardem um momento sinalizado por Deus. Fiquem vigiando, fiquem prontos, fiquem preparados, mas aguardem o momento assinalado por Deus. Quando ele disser para atravessar, quando ele disser para seguir adiante, quando ele disser para avançar. Mas no momento ele diz: aguardem, esperem um instante. Ou seja, isso é obediência, isso é submissão na presença de Deus. Mas o versículo 10 desse mesmo capítulo, Deus vai falar através de Josué para o povo o seguinte: os seus inimigos serão vencidos. Vocês vão vencer todos eles, vocês vão derrotar todos eles. E ali ele dá o nome de alguns inimigos, dos inimigos mais conhecidos da época e mais terríveis. Mas hoje você também possui outros inimigos. Mas a palavra de Deus para mim e para você é que nós vamos vencer os inimigos. Com Deus nós poderemos vencer os nossos inimigos. Com Deus nós vamos prosperar. Com Deus nós vamos avançar. Com Deus nós teremos a vitória. Que o Senhor então nos abençoe, que o Senhor nos faça resplandecer o seu rosto sobre nós, que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Que o Senhor seja glorificado e exaltado em nossas vidas, em nossa família, em nossa igreja, por onde caminhamos. Você, então, que chegou até aqui e está diante de nós, se inscreva no nosso canal, acione o sininho, deixe o seu like, compartilhe os nossos vídeos, compartilhe da palavra de Deus com outras pessoas. Faça com que a glória de Deus se manifeste na vida de outras pessoas. Nós, então, assim, aqui agradecemos mais uma vez, em nome de Jesus. O carregamento está Amém. abaixo 10%.